Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todos felizes com Cristo. Vamos estudar a palavra. Amém? Só me dá mais um pouquinho de retorno, que eu estou sem retorno nenhum aqui, por favor. Mais um pouco. Isto. Mais um pouquinho, por favor. Agora melhorou. Agora dá para ouvir o que eu estou falando. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Vamos estudar a palavra de Deus junta? Vamos. Foi pedido terça-feira passada que o tema fosse os piores inimigos, né? Que nós temos. E aí esse foi um assunto que nós já tratamos, não me recordo a época, mas é bem interessante, tá? E não tem como não trabalhar esse assunto e não lembrar de uma parábola, vamos dizer assim, um mito, né, de Platão, porque ele vai trabalhar essas duas naturezas. Se não falha a memória, Platão é 400 anos antes de Cristo. E ele já dizia essa natureza que o apóstolo Paulo vai trabalhar nas suas 13 cartas. Então o tema é: seu pior inimigo sempre será a sua mente, porque ela sabe todas as suas fraquezas. Tá? Então, o meu pior inimigo é eu mesmo, porque sabe todas as minhas fraquezas. Então, quando o berço da filosofia vai nascendo, tá, nos anos 400 antes de Cristo, né? Nos anos 500 antes de Cristo, levanta Platão e vai trabalhar que a natureza, a mente do homem, o ego do homem, que é o seu pior inimigo, tá? Então, vamos conhecer os nossos inimigos. Dá continuidade, por favor. São quantas, igreja? 3 aí. A sua carne, que é teu eu, né? A tua natureza humana, teu ego. O mundo, que é o sistema, né? Por que o mundo, pastor? É interessante, se nós utilizarmos a mesma frase em hebraico, tá? Que quando o Senhor Deus passeava no jardim do Éden, tá? Na viração, a mesma frase em hebraico quando o rei Davi passeava no seu castelo e olhou Betseba, essa frase de passear é que está dando uma olhada no seu território, tá? Então, esta mesma frase foi utilizada quando pediram a credencial do inimigo das nossas almas, no caso de Jó. De onde tu vem? Eu venho de passear. Então, você vai ver que o sistema, o mundo é dele. Tá? Depois o escritor no Novo Testamento vai afirmar isso, principalmente João. Tá? E terceiro, que é Satanás, o tentador e acusador. Então, a sua carne, o teu eu, você já parou para se perguntar quantas vezes você mesmo foi o seu maior inimigo? Alguém aqui já teve, né, essa paciência de dar uma parada, né, e fazer essa pergunta? Quantas vezes você foi o seu maior inimigo? Tá? E naqueles momentos, né? De início, quero citar o 7º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, verso 8, porque isso, eu sempre digo aqui, né, que o livro de Romanos tem que ser cabeceira do povo que vai morar no céu, porque trabalha muito bem a nossa natureza. Porém, o pecado que se aproveitou dessa lei, qual a lei? A lei dada a Moisés lá no Monte Sinai, né? Para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Tá? Se não tivesse uma lei de Deus dizendo, olha, não minta, não cobiça, não mata, não tem a lei, não era pecado. Tá? Então a lei dada, né, despertou em nós o quê? É a mesma coisa, fala para uma criança, não mexa ali. Vai aguçar para ela mexer. Você entendeu? Não mexa, ele não vai ali, vai aguçar, né? Então, nele Paulo apresenta magistralmente a constante luta que travamos contra nós mesmos. Trata-se de uma luta diária, sem trégua, viu? Sem trégua, principalmente você que é um cristão. Sem trégua, uma batalha entre o homem espiritual e o homem carnal. Embora no verso 18 o próprio Paulo reconheça que o querer bem, tá? O fazer o bem está no alcance de todos, porém, praticá-lo não está. Então a ideia do bem está em todo mundo. Agora, praticar que é complicado. Paulo vai dizer isso.
Você praticar o bem porque não queremos. A nossa natureza não deixa. O bem que é para fazer... Então vamos lá. Esse combate interior leva Paulo a uma constatação pouco confortável para que quem deseja seguir a Cristo e aos seus ensinamentos. Ele, a frase que deixa desconfortado. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porque o mal é automático. O mal. Tá? E o que acontece, igreja? Se eu não olhar isso, se eu não analisar, eu não ter uma constância, tá? Vai virar normalidade na minha vida. Vai virar normalidade. A minha prática não vai mudar nada. Por isso que a Bíblia é uma regra de fé. Por isso que Oséias disse, olha, 6:4 se não falha a memória, ou 4:6, é 6:4. O povo erra porque não conhece. Falta conhecimento, né? Quem de nós nunca experimentou esse impulso que nos leva a fazer o mal, que não queremos, e não fazer o bem que tanto almejamos? Quem já passou por isso? Acho que todo mundo. Não é verdade? Todo mundo. Seu ego. E na minha profissão eu vi muito disso. Eu vi muito disso. Como eu vi na minha profissão? Porque eu venho de uma época, né, de 85, 86, na minha profissão, então tinha certos artefatos, certas ocorrências, que a ocorrência aconteceu desse tamanho, mas na hora de contar, na hora de verbalizar, a pessoa transformava desse tamanho. Por causa do ego. Não foi nada daquilo que aconteceu. Às vezes eu estava na ocorrência e falei, mas ele não está contando a mesma ocorrência que eu estava. Porque não aconteceu nada disso. Ele colocou uma grande lente de aumento, por causa do ego. Não é verdade? Igreja, por causa do pecado do Éden, vivemos uma alta sabotagem. Por que, pastor Barbosa? Olha, vamos lá. Meu irmão e minha irmã, engana-se quem pensa que o nosso maior inimigo é alguém, o próximo, exclusivamente externo. A nós se engana. Estamos seriamente propensos a uma grande sabotagem. Assim é preciso estar atento e vigilante ao inimigo interno, que é o seu próprio eu, a sua própria natureza humana, tá? Igreja, para entender melhor estas duas naturezas, vou citar a alegoria do filósofo Platão, 427 a.C. Olha o que ele vai dizer. Eu acho muito interessante. Eu li isso na faculdade. Eu achei bem interessante. O mito dos cavalos alados, tá? Para nos ajudar a entender melhor esse impulso mal que nos persegue, segundo esse mito, né, dito por Platão, os seres humanos seriam os condutores de uma bela e veloz carruagem. Essa é puxada por dois cavalos muito distintos entre si. Um deles, belo, corajoso, representaria o lado dócil, do honesto do ser humano, dotado de sobriedade e de pudor. Esse cavalo não deve ser maltratado, e sim dirigido pela voz de comando e pela palavra. Esse cavalo tende a apontar para o céu. O outro cavalo, por sua vez, é oposto ao primeiro. Mau, disforme, pesado, amante dos excessos, segue o seu caminho sem firmeza, é com o pescoço baixo, é amigo da soberba e da devassidão. Esse obedece apenas e, a contragosto, o chicote, ao açoito do cocheiro. Você consegue identificar esse cavalo dentro de você? Platão já dizia isso, 427 a.C., antes de Paulo trabalhar Romanos capítulo 7. De Platão a Paulo, tá? Dá praticamente quase 600 anos. Você vê que a diferença de tempo, antes de o Espírito Santo revelar, né? E eu digo para a igreja, com grande pesar, porque o que acontece? Quando Deus quis abrir a porta da filosofia para um povo na terra, esse povo era escravo na Babilônia. Se você olhar os grandes filósofos, o momento que eles nascem, que eles surgem, tá? O povo o judeu estava cativo na Babilônia. Olha que preço o povo, tá?
Porque se esse povo não tivesse cativo, os maiores filósofos eram os judeus, não eram os gregos. Foi despejado em cima do grego porque os judeus estavam presos na Babilônia. Você pode ver Platão, Sócrates, o período que o povo está lá escravo na Babilônia, tá bom? Temos aqui uma belíssima analogia. Nossa alma seria essa carruagem puxada por esses dois cavalos que tem por cocheiro a razão humana. Todo mundo sabe o que é cocheiro? Quem não sabe? É o que está conduzindo a carruagem. Temos aqui uma belíssima analogia. Nossa alma seria essa carruagem puxada por esses dois cavalos que tem por cocheiro a razão humana. Ela é a razão. E é quem deve conduzir essa carruagem para o bem e para a virtude. Nosso erro rebelde precisa ser tratado com rigor. Chicote e açoite. Quando a gente olha isso, meu Deus, como a gente é ruim por dentro. A gente nunca para. Eu sempre digo aqui, a gente não parar em frente a um espelho para ficar conversando, trocando aquela ideia com você mesmo. Naqueles momentos críticos, eu não deveria fazer isso, fazer aquilo. Tá? E se você já tem uma ideia, já fica fácil. O duro é quando você não tem essa ideia. Quando você acha isso normal. Quando um momento de circunstância difícil, você acha normal. De você colocar a sua posição, colocar a sua ideia, colocar a sua forma de agir e de pensar. E você vai descaracterizar, você não vai colocar os ensinamentos bíblicos. Naquele momento você não vai ter a virtude do céu, você vai estar sozinho. E geralmente essas situações é um plantio. Contei esse mito de uma maneira praticamente trabalhada para dizer, precisamos lutar e dominar o nosso eu rebelde. O homem velho, esse cavalo chucro que portamos no nosso interior, e se for preciso usar de chicote para dominar, use. Não foi por acaso que o nosso Senhor Jesus disse que o reino do céu é arrebatado à força e são violentos que conseguem conquistá-lo. O mesmo Senhor Jesus vai dizer uma coisa bem interessante, que o reino do céu é das crianças. Se você olhar a visão de uma criança para o comum, é simples. Qualquer coisa encanta eles. Você já viu uma expressão de uma criança, principalmente se ela não tiver condições financeiras, ela dentro de uma loja de brinquedo? Você já pôde reparar? Já prestou atenção? Uma criança, como é o nome dessas lojas de brinquedos, Ana? Que a gente levava o Léo? É Re-Happy. Já? Nota, quando você estiver andando no shopping, entra numa loja. A criança não sabe o que faz. Tudo aquilo encanta ela. Cada simplicidade. Para nós não tem valor nenhum. Não é verdade? Mas para a criança, por isso que o reino do céu é dela. A simplicidade. É o que nós, quando tornamos adultos, perdemos. É a arrogância, é o egoísmo, é a truculência, é tudo, igreja. Vamos lá então. Você já parou para pensar que porque a sua mente ou o ego, as maioria das vezes atua como seu inimigo? Entenda. Bem, ela já arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas, lares e família. Eu vou contar um fato, igreja, bem interessante. Isto ocorreu comigo lá no Pacaembu. Mais ou menos no ano de 94, 95, tá? Eu estava de serviço e quem lembra que às quinta-feira, não sei se vocês vão recordar, havia exposição de carros antigos lá no Pacaembu. Alguém lembra? Regi lembra dessa época? Tá? Então era uma exposição de carro antigo muito grande. Tá? E o que acontece? Como essa exposição era documentada, era tudo certinha, saiu um documento da companhia para que algumas viaturas ajudassem no policiamento lá, 2 ou 3 viaturas estacionassem, porque era muita gente. A frente do Pacaembu ficava lotada à noite. E essa feira ia até meia-noite, 1h da manhã. E nessa época eu estava lá, Eu desci com mais a minha viatura e mais 2. E um dos organizadores do evento era um homem de posse e ele tinha
um carro importado na época, um carro a diesel, uma caminhonete a diesel importada muito bonita. E tinha um carro que estava atrapalhando a entrada do acesso. Ele foi lá, pediu para a pessoa foi rude com ele, entendeu? Esse homem foi lá, pegou a caminhonete dele, entrou dentro do evento, aonde aquele cara achou por bem ia estacionar o carro dele na entrada do evento. O evento entrava os carros antigos. Esse homem pegou a caminhonete dele e está empurrando, tá, naquele momento de fúria. Depois que passou, que fomos lá com o policial, atendeu a ocorrência, aquela coisa toda, levamos para o DP. E depois tem que ver a cara de arrependimento. Na delegacia lá, ele sentado assim, por que eu fui fazer isso? Aonde eu estava com a cabeça? Foi um momento de 5 minutos, cara, sabe? Tá. Você via o arrependimento profundo. Entendeu? Outro fator que me chama a atenção, tá? Os pais, o filho pegou o carro do pai e eu acho que não sabia dirigir direito, andando pelo centro, bateu. Era uma Mercedes 67. O pai era o único dono inteira. Lá na delegacia, você tinha que ver a cara de arrependimento daquele jovem. Eu sei que o pai deve ter cancelado bastante coisa. Então, aquele momento. E olha, isso é desde Adão. Quando Adão viu aquele fruto na mão de Eva, ele não pensou 2 vezes. Só quem pode controlar a sua natureza humana, a sua língua, a sua mente, só se você tiver constante conhecimento da palavra. Não é só uma vida de oração. Não. Por isso que cresci na graça e no conhecimento. A geração do século 21 não cresce no conhecimento. Às vezes cresce na graça, sobe monte, desce monte, faz campanha, ora, aquela coisa toda. Mas, sabe, não ganha tempo. Pastor, mas eu vou ler a Bíblia, não entendo. Convida o Espírito Santo. Não lê a Bíblia de qualquer jeito. Faça uma consagração, faça um jejum. E na hora que for, Senhor amado, eu estou entregando essa consagração, esse jejum, para ler a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda. Igreja, eu já vi homens com 2, 3 faculdades dizer, olha, eu li a Bíblia, não entendo nada. E já vi pessoas semi-analfabeto, ajuntando as palavras e dando uma aula de Bíblia. Sabe por quê? E dependeu do autor dela. Não é só para os pastores. Não, de jeito maneira alguma. Tá? É para cada um de nós. Não adianta, eu vou olhar isso tudo para que se eu tiver uma oportunidade, eu trazer uma palavra. Não, por favor. Quando você for estudar a Bíblia, é para você. Independente se você for pregar, deixar de pregar, ou for ter uma oportunidade, não. Estuda a Bíblia para você. Anota o que chamou a atenção. Tenta, depois que você leu e releu de novo. Se você for estudar um capítulo, releia ele umas 3 ou 4 vezes. Tá? Depois da 5ª ou 6ª que fica legal. Depois que você lê umas 4 ou 5 vezes, aí, aquele capítulo, né? Depois que você orou, que você consagrou, tá, aquela coisa toda, pediu ajuda ao Espírito Santo, na hora da leitura ali, tá você no seu quarto trancado, ou no seu escritório, em qualquer lugar que estiver, é você e a Bíblia, e o Espírito Santo. Aí depois, faz pergunta para aquele texto. Você vai ver, abrir a tua mente. A igreja do século 21 precisa disso, para termos qualidade de vida aqui. Tomou as diversidades insuportáveis, né? O que o ego faz? Então, já mandou pelos ares grandes fortunas, destruindo empresa, lares e família. Tornou a diversidade insuportável, transformou-se esforço em vergonha. Alguém aqui já teve a oportunidade de vocês observarem um casal se separando, 2 pessoas se separando, advogado lá, advogado de cá? Já tiveram a oportunidade de ver isso?
arrogância, a falta de perdão está no ar. Você olha nos olhos, eu já tive essa oportunidade. Você olha nos olhos das pessoas, tá? E a expressão do rosto, a maioria das vezes, não estou dizendo que isso é 100%, a maioria das vezes é se aproximar, é perdoar um ao outro, dependendo do que aconteceu. Mas arrogância, vai falar alto. Vai falar alto. Entendeu? Isso. Os advogados estão ali para receber o deles. Tá? Quer que... Tá? Mas você olha literalmente no rosto um de cada um. Se porventura se ausentar o juiz da sala e os dois advogados, deixar os dois 15 minutos, depois entrar de novo, eu creio para você que uma porcentagem grande não ia ter separação. Creio mesmo. Tem? Tomara que... né? Ela é um adversário interno, citado por quase todos os grandes filósofos da história da humanidade. E incontáveis obras de arte de todas as culturas e todos os tempos. Diante desse fato, você já parou para se perguntar quantas vezes você mesmo foi o seu maior inimigo? A correria do dia a dia não deixa. Sofremos de amnésias. É amnésia? Amnésia. Sofremos. Não deixa. Já está cauterizado, já acostumamos. Principalmente nessa sociedade moderna ou pós-moderna, onde as mentes e o egoísmo cada vez mais atuam como o nosso inimigo, o nosso eu-mente às vezes é muito idiota. É resultado de sua missão de querer unir o que é aparentemente incompatível. Entenda bem, temos alguém menos experiente, mas de nível superior o tempo todo no topo, na nossa cabeça, dentro da nossa mente, dando ordem infundadas ou até mesmo estúpidas. Isso só serve para dificultar as coisas e tornar o bem em mal. Nós não reparamos. A sociedade de hoje, pela correria do dia a dia, tá? Não repara em que estação nós estamos. Às vezes não repara, apesar que é até difícil você ver um formigueiro hoje, né? Só quem viaja para o interior, para ir para a roça, a gente não repara em nada. Tá? Nós entramos numa bola e vem semana, vem dia, tudo igual, aquela coisa toda. Olhamos para o espelho, não vemos os nossos cabelos sendo pintados de branco. Não olhamos para o espelho, não vemos as linhas de expressão que são as rugas. De repente ficou velho, de repente... E não teve qualidade de vida. Talvez não mostrou Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia e deixamos ela ler, o gostoso é quando ela lê você vê, nossa, como eu preciso do Espírito Santo, como eu preciso da ajuda dele. Você vê que nesse exato momento, o amor de Deus vai te constranger. Você vai dizer, igual o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Entenda que bem pouco de nós, eu digo bem pouquinho de nós, aprenderá a ter humildade. É uma boa parte, eu digo uma grande, enorme parte, escolherá o ego. Olha que exalta. É esse mês ou mês que vem que é tido o orgulho? Esse mês. Não podia colocar outro nome? Não, orgulho. A parada, né? Do orgulho. Fruto da carne. Não podia ser outra palavra, porque é fruto da carne. Não podia. Eu parei aonde aqui, por favor? Me ajuda? Quem você será? Ei, presta atenção. O campo de batalha é a mente.
A sua mente, seu pensamento, seu sentimento, sua vontade. Essas são as janelas da sua alma. O campo de batalha mais sangrento, qual jamais existiu, desde o Éden. Saiba que a guerra não corre fora, mas de dentro de você. Não confie em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas vontades. As fontes deles têm 99% de chance de ser seu inimigo, a não ser que você tenha a mente de Cristo. Aí você pode confiar. Você não tendo, por favor, se estiver nervoso, irritado, aí que tem que brecar mesmo, tá? Pior do que a Segunda Guerra Mundial. Então, 99% de chance de ser inimigo, pior do que a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que dizendo isto é antagônico e ao mesmo tempo terrível. Você nessa noite pode estar perguntando, pastor, como posso identificar o meu inimigo que mora dentro de mim? Sua carne, o seu ego. Eu te digo, tudo que te faz sofrer até esse exato momento, todas as mazelas que te trouxeram, toda a dificuldade que te trouxeram até esse exato momento, né, está diretamente ligado à insatisfação do teu ego, da tua carne. E ela quis reagir. Negar isso é declarar-se completamente cego para a verdade. Não tem como negar isso. É a natureza de cada um, ninguém aqui é bonzinho. Não tem como disfarçar. Os crentes desse século deveria estar liderando o campo da filosofia, no campo da graça, liderando tudo, porque o que acontece? A Bíblia dá toda a instrumentalidade para que tornamos os seres humanos mais sábios. E nós temos um professor, um amigo, um Deus chamado Espírito Santo. E aonde você vai ver mais deslealdade, onde você vai ver mais contenda, é dentro de uma igreja. Aonde você vê... Eu preste bem atenção, igreja. Eu gosto. Tá? Eu gosto. Hoje nem tanto, mas quando trabalhava eu fazia muito isso. Tá? Às vezes eu estava fazendo um curso no Estado Maior Especial, e aí a gente tinha 2 horas de almoço. Eu como rápido, né? E falei, bom, preciso de um local. Quem conhece a igreja Dom Bosco? No Belém, Oh, Deus. No Bom Retiro. Alguém conhece a igreja Dom Bosco? No Bom Retiro? Não? Então, é uma igreja bonita. Eu entrava lá para orar. A igreja é aberta, né? Eu entrava lá para orar. Orava 15, 20, 30 minutos. Depois sentava no banco e ficava olhando aquelas imagens, reparando que silêncio. As crianças se comportam diferente quando entram com as mães. Não é igual na igreja de crente, que é uma choradeira, uma... Não. As crianças, ó. Eu falei, nossa, que comportamento diferente. Todos entram e ajoelham. Os crentes de hoje para ajoelhar, para orar, o começo do culto está difícil. Uns chegam na porta com aquela reverência. Quem é que já foi católico? Eu estou mentindo? Eu estou falando a verdade, porque eu não fui, tá? E eu gosto de morrer para entram na porta. Como é o nome daquele negócio lá que é cheio de bolinha? Isso. Eu acho que cada quantidade daquela é uma oração, uma reza, é isso? Numa reverência, numa atitude, numa submissão, dá vontade de levantar, chegar, apertar a mão do cara, meus parabéns. Dá, igreja, porque é uma submissão, é uma reverência. Entendeu? Eu falei, aos crentes, devia frequentar esse local para aprender, ter reverência, quando está em 4 paredes, para poder expressar o seu louvor, o seu tributo a Deus. Como nós precisamos de sabedoria de Deus. Como nós precisamos que o Espírito Santo venha dominar esta área nossa. Mas basta eu e você dar legalidade. Nós se tornamos uma sociedade, os crentes do século XXI, uma sociedade cristã,
religiosa, sempre com segundas intenções de interesse. Igreja, eu vou fazer essa pergunta porque de vez em quando eu faço isso. De vez em quando, sempre. Quem aqui já ficou 20 ou 30 minutos de joelho, dando glória e aleluia? Mais alguém? A maioria de nós vai colocar o joelho, é sempre para pedir, agradecer até algumas, mas a maioria, se tu gravar a sua oração, experimenta ficar 20, meia hora de joelho. Glória a Deus, aleluia, eu te louvo porque tu és bom, magnífico seja o teu nome, adorado seja o teu nome, reverenciado seja a pessoa bendita da Trindade. Fique meia hora assim, sem pedir nada. Você vai ver, que coisa maravilhosa. Precisamos ter experiência particular com Ele. Senão ficamos frios. Ficamos, sabe? As manias do seu ego, isto é, a sua carne, seu eu, acusa tudo e a todos. O tempo todo. Poucos ou quase ninguém presta para você. Porque você vive repetindo as mentiras que os outros inimigos insistem em soprar no pé do seu ouvido. Seja na família, seja no trabalho, na amizade, na faculdade ou em qualquer lugar. Seu ego, carne, é um sanguessuga que só quer saber, só sabe repetir. Dá-me, dá-me. E chora, não quer sofrer, abomina a dor da aflição. Quando um estudo desse confronta a sua mente, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é, na maioria das vezes, um depósito de tudo que não presta, ei, não sou eu que digo isto, tá? Não fique bravo comigo, não. É porque tem mensagem aqui que o povo fica bravo. Linka a palavra com o pastor. Não. Tá? Eu não só digo isso, é a Bíblia que quer dizer que fique brabo com o autor da Bíblia, tá? Olha aqui Romanos 3, do 10 ao 17. Leia, mas não se assuste. Ó, que coisa interessante. Por isso que eu digo que o Romano tem que ser o livro de cabeceira, para nos converter todo dia. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam o seu caminho. E não conhece o caminho da paz. Pastor, eu não sou assim, não, pastor. Ninguém é assim. Mas na realidade, nós somos assim. Igreja, todos nós aqui do menor ao maior. Se der vazão à sua natureza, misericórdia. Quando eu li esse texto, eu falei, misericórdia. Aí que o amor dele deve constranger. Como ele pode amar um bicho ruim como eu? Quando ele pode ter misericórdia? Como pode ter me escolhido, me chamado? Aí que o amor de Deus tem que constranger. E nós nem pensamos nisso. Se não fosse Jesus em nossas vidas. Amados, não se assuste. Bem poucos têm virtude. Quando João Batista dizia nas suas pregações, usando um termo serpente que descrevia muito bem o caráter maléfico de parte dos seus ouvintes no deserto da Judéia. Então não é, isso é, trazendo para os dias de hoje, a maioria dos crentes só quer bênção, mas não quer o Deus da bênção. Vive atrás de momentos de pregadores, de cantores, sinais, gosta de apontar os defeitos e problemas em outros irmãos, mas não olha para si próprio, não examina a Bíblia para poder ter a imagem de Cristo. Escutem, bem isto, corre 3 léguas. Alguém sabe aqui quanto é uma légua?
Uma Polônia, irmão sabe. Hã? Uma légua? Hã? 6. Já somou 3 léguas, né? 3 vezes 6, 18. Mas uma légua é 6 km, né? É 6. Entra aí, coloca no Google aí, por favor. Então, olha, corre 3 léguas sem olhar para trás quando alguém fala de transformação de caráter. Porque vai tirar a gente da zona de conforto. Vai tirar a gente da zona de conforto. Tá? Nós gostamos do pai quando está abraçando, nos careciando, mas quando está com uma vara na mão, você ama o seu pai? Nada. É que ele morra. Está te batendo, está te fazendo doer? Dia das Mães, aquela felicidade. Eu queria saber se é aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho, quando a minha mãe estava com um fio de ferro na mão. Entendeu? Então, olha, corremos 3 léguas sem olhar para trás quando alguém fala em transformação de caráter, de estrutura, de fundamento, de estilo de vida. Não. Por que, igreja? O sistema que nós nascemos, e por ser mamífero, é difícil. Saímos do nosso pai, somos gerados. Tudo é bola, né? Dentro do útero da nossa mãe, que é uma bola, depois saímos, somos criados pelos nossos pais. Os nossos pais, naquele sistema deles, acabam, por falta de conhecimento, acaba nos enganando, porque eu estava contando para minha esposa hoje de manhã, né, que eu deveria ter mais ou menos meus 9 para 10 anos, eu sempre gostei de prestar atenção, e em Taubaté, calor, né, essa idade eu nem estava em Taubaté, com 11 que eu fui para São Luís, 9, 10 anos eu estava em Taubaté, e aí o que acontece? Eu tirava água do poço, né, água da cacimba lá, tirava água e dava banho nos cachorros, jogava em mim, aquela coisa toda. E minha mãe, não desperdice água. Pô, e o poço tinha 3, 4 metros de água. Eu falei, mas quando desperdiça água? Eu jogo no chão, daqui a pouco seca. Vai estar lá no, né? Hoje que eu sei que vai estar lá no lençol freático, né? De novo, não é verdade? Então, sempre aquela bola. Sair desse sistema somente quando você quer. Terça-feira que vem, nós vamos trabalhar aqui, será uma palestra bíblica, tá? Nós vamos trabalhar um tema bem interessante. A pessoa que está na média, que todo mundo... Mediano, muito obrigado. Vamos trabalhar essa palavra mediano. Se a Bíblia aprova a gente ser mediano. O que significa aquela parábola dos talentos? O que significa aquela passagem de Apocalipse, não é quente nem frio? Nós vamos trabalhar isso à luz da Bíblia. E quando você vier para essa palestra, anote, porque aplique na sua vida particular. Não é só na vida espiritual, não. Aplique na sua vida particular, sabe? É bem interessante mesmo. Nós fundamentamos, somos vários livros da Bíblia, usei muito as frases do Senhor Jesus, para que possamos entender mesmo, porque às vezes a gente entra nessa linha, né? E está tudo certo. A vida é curta, igreja. A vida ela é feita de momentos e ela é muito curta. Você abriu os olhos, foram 10 anos. Quem lembra na passagem do milênio, 2000, 1999 para 2000? Não parece que foi ontem? Parece que foi ontem. Quem lembra? Foi aquela correria. Nossa, eu tive que escalar todas as viaturas, porque o que acontece? Criaram toda aquela... né? Aí, já se passaram 23 anos. Então, já se passaram 23 anos, igreja. Parece que foi ontem. As 2 torres gêmeas, parece que foi ontem. Foi em 2000 e?
Não foi 2001? Isso. Não, parece que foi onde? Foi em 2001. Entendeu? As coisas passam e nós não procuramos melhorar. Nós não procuramos, sabe, ter qualidade de vida. Nós não viemos aqui só para comer, beber, trabalhar e adubar a terra, não, igreja. Tem mais coisa. A Bíblia diz, olha, se é um povo que ataca, e a próxima terça-feira vou dar uma palestra bíblica também sobre finança. Como ficar rico com as coisas de Deus? Porque o que acontece, igreja? Pega um caso do jovem rico, que ele não é dono, ele é herdeiro. Uma pessoa jovem não pode ser tão rico como ele, é herdeiro. Tá? E trabalho aquele assunto todo, e obviamente está correto, porque ninguém pode ter o coração na riqueza, né? E muitos crentes se acabam acostumando com aquela rotina. Não quer crescer, nem culturalmente, nem financeiramente, tá bom assim. Eu falei, não é possível que nós temos o livro do livro na mão e a Bíblia dá com muito detalhe sobre riqueza. Se você ler o livro de Reis, você vai ver a quantidade de ouro que tinha Salomão. É muito detalhe para a Bíblia condenar, dizer que é pecado ser um homem rico ou bem-sucedido. Não, a Bíblia dá muito detalhe. Dá detalhe de Abraão, dá detalhe de Davi, dá detalhe de Salomão, dá muito detalhe sobre riqueza. Salomão, então, nos livros de Provérbios, pelo amor de Deus. Então nós vamos trabalhar isso porque eu quero ver o povo crescer. Não podemos ficar estagnados, achar, Deus quer assim. Não temos que sair dessa fase mediana. Tá? Então Deus vai nos alegrar e nos despertar muito nessas palestras para a glória de Deus Pai. Essa quem pediu foi o irmão, né? Então vamos lá. Quero chamar a sua atenção nesse desenho. Olha que interessante esse desenho, ó. Tá? Inveja, maledicência, cobiça, derrota, morte, pensamentos de mortes, né? Negativos, desespero, dúvida, falta de amor, orgulho, mentira. É Satanás. Está um desenho de Satanás. É Satanás, igreja? Não. Está onde? Coração/mente. Como que eu posso apagar isso? Porque quando sai de mim, preste bem atenção, está lá dentro. Quando sai de mim, a potestade do ar, que é regido por esse capiroto aí ele, saiu para fora, em forma de expressão, em atitude, em comportamento, ou em falar. Meu amigo. A única coisa que pode combater isso é a fé. O apóstolo Paulo vai dar uma aula em Efésios 6. E olha, fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Saiu para fora. É dardo e além, dardo inflamado. Não basta ser só dardo, né, que você vai jogar. Não, tem que estar inflamado, tem que estar envenenado. E o alvo é outra pessoa. Então, igreja, principalmente no século que nós estamos, que as potestades e os principados regem de forma totalmente diferente. Destruindo o que é verdade, destruindo a família, destruindo os bons costumes. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente com os nossos filhos. Nós viemos de uma geração onde obedecemos pai e mãe. Sabemos mais ou menos o que é o conceito de obediência e de ordem. Mas os nossos filhos hoje, que têm tudo na mão, que pensou, logo tem. Tá? Então nós temos que vigiá-lo tremendamente, porque eu tenho plena convicção, na eternidade, a primeira coisa que vai ser dito para nós é a família. Que é o projeto de Deus, foi do Éden. Projeto de Deus, igreja.
Deus não fez a cereja, né? A coisa mais bela, né? Que é a mulher, à toa, para constituir família. É um projeto no coração de Deus. Fez o primeiro casamento. Tá? Em outras coisas, o pecado é bom demais. Por causa do prazer e do conforto que ele nos dá. O teu ego quer conforto, mas o Espírito de Deus afronta. Porque o Espírito de Deus, para se mover dentro de nós, requer o que, igreja? E nós não queremos dar esse direito. Eu renunciar aos meus direitos? Nós não queremos, tá? Renúncia de direito. Negar-se, morte, doação, a cruz, é isso, tá? E hoje, tá? Há muitas igrejas tirando a cruz do evangelho. O ego não se converte, nunca. Olha o que eu posto de novo lá, agora Romanos 8, né? O que nós lemos foi Romanos 3, agora é o 8, do 7 ao 13. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo, nem que ela quer, ela não pode fazer. Por quê? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne. A minha pergunta, por isso que é gostoso estudar a Bíblia e fazer pergunta. Você está lendo esse versículo comigo. Qual a pergunta que surge aí, pastor? O meu comportamento está agradando o meu Criador durante o dia, durante a semana? Eu não estou dizendo se eu tributo a tua adoração nessas 4 parênteses, seu louvor. Tá? Eu estou dizendo o teu comportamento, as tuas atitudes, que é uma adoração lá fora. Aqui a gente vem tributar, vem louvar, vem engrandecer. Está atraindo Deus ou não? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Paulo entendia desta forma. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. Igreja, o que me mudou bastante é eu ter a ideia que eu sou tabernáculo do Deus vivo. Eu sou a casa ambulante do Deus vivo. Se você não ter essa ideia, tá? Tendo essa ideia, ajudará de muitas coisas. Não posso fazer isso. Eu sou o tabernáculo do Deus vivo. Eu sou casa de Deus. Você nem quer saber quanto isto ajuda, igreja. Quanto isto ajuda para que a tua carne não venha reinar. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está, dá continuidade, por favor, em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito, aquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em você, olha que coisa linda. O Espírito que ressuscitou Cristo dentro dos mortos. Esse mesmo Espírito habita dentro de você. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Portanto, irmão, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Mas a igreja do século XXI não. Ela vive mais para a carne. Né? Sujeita a ela. Pois se você viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu não tenho como rasgar isso da Bíblia. Eu não tenho. Salvo para sempre, posso fazer o que eu quero, estou salvo. Não. Eu tenho que rasgar isso, igreja. Entendeu? É um texto. Experimenta usar o livro de Romanos como cabeceira da sua cama. Não para enfeitar, não. Para você ler. Tá? Experimenta, você vai ver que coisa maravilhosa. Não se assuste com o que vou dizer para os senhores, para o senhor ego. Só há um antídoto, a morte. Morte de cruz. Ele nunca se entrega. 1 minuto depois de crucificado já está ele de pé reclamando. O ego é primo do diabo.
Ninguém fez. Eu vou repetir de novo. O ego é primo do diabo. Misericórdia. Tem um parentesco muito próximo. O ego é primo do diabo. Porque não se satisfaz com nada além dele mesmo. Até o bem que ele faz para os outros é sempre pensando em si mesmo, em benefício próprio. O ego se alimenta da religiosidade, da aparência, de boas obras que glorifica a si mesmo. Uma coisa que o nosso ego faz bem é lutar contra pessoas. Elas são objeto do amor de Deus, cada uma delas, a mais terrível dela, as mais arrogantes, as mais insuportáveis. É como você, objeto do amor de Deus. Ei, identifique os seus verdadeiros inimigos, separa-se deles. Pede divórcio o mais rápido possível. Identifica o seu verdadeiro inimigo e vença-los. Lembre-se que só termina quando acaba, viu? A batalha sangrenta só termina quando esta vida terminar. No campo de guerra, você não usará as armas materiais. Você usará as espirituais. Igreja, eu passei um momento sendo muito perseguido. E eu falei, eu não faço nada para essa filha de Belial, né? E aí eu queria usar da minha patente, da minha influência, para poder trazer benefício. E se eu fizesse isso, 10, não estava errando. Eu falei, eu sou crente. Eu vou orar. Igreja, eu comecei um período de oração pedindo graça ao Senhor. Essa pessoa, quando me via, parecia agora então que estava vendo uma assombração. Aonde eu estava, ela não tinha sossego. Por quê? Porque não era ela. Era o espírito ruim usando a vida dela. Eu falei, eu só não vou estender a mão e fazer uma oração que vai cair aqui e vai chamar atenção. Igreja. O que leva a esse confronto não é. Foi nítido, eu entrei naquele período de oração para que Deus entrasse com providência, porque não era normal essa perseguição tola, boba, tá, do nada, entendeu? Não era normal, não era assim no início, de repente. Eu falei, Jesus amado, comecei a orar, consagrar, pedir ao Senhor. Eu estava no recinto, ela passava mal. Podia estar um frio, ela começava a suar. Pedia para sair. Então, não era ela. Em Efésios capítulo 6, verso 13 e 18, uma vez a cada dia, ou a cada hora, né? Você usará as armas espirituais, que está em Efésios 13, 18, uma vez a cada dia ou a cada hora. Você usará inúmeras vezes por dia ou por hora, a cada segundo, a cada decisão e a cada pensamento. Se você utilizar isso na sua vida, você vai ver que coisa maravilhosa. Para isso, use a arma que o Senhor já lhe entregou, Efésios 6. O seu tom de voz, o seu direito, a sua justiça jamais operarão a justiça de Deus. Empunhe a espada que é a palavra de Deus para destruir todos os dardos inflamados, né, que o diabo e o mundo lançarem em sua mente, que é a janela do seu ego. Use o escudo da fé, a palavra para defender das mentiras dos inimigos, da manipulação, do controle que eles exercem sobre os seus medos. Renuncie a toda justiça própria, seu direito, sua razão, seu modo de fazer as coisas do seu temperamento ou a sua personalidade. Evista a couraça da justiça de Deus, que é cheia de compaixão, misericórdia e amor, tá? Mente de Cristo. É até bonito lendo, né? Só que viver isso é graça de Pai. Mas muitos de nós não reconhecemos os erros do nosso ego e colocamos a culpa no inimigo das nossas almas. Então, nem tudo é coisa do inimigo. Sintoma, vamos lá para o sintoma. O primeiro aqui, falta de fé. Seu diagnóstico, obra do inimigo. Né? O sintoma seu, falta de fé. A tua carne está agindo. Mas o seu diagnóstico é obra do inimigo. Tá? Mas o diagnóstico real, não ora, não lê a palavra. Segundo, casamento em crise, é obra do inimigo. É obra do inimigo. É aquele...
não respeita o cônjuge. Tá? Crise financeira é obra do inimigo. Nós, pentecostais, somos nota 10 em sempre apontar o dedo, dizendo que é obra do inimigo. Nunca é nossa culpa. Não, nunca é nossa culpa. Obra do inimigo. Gasta mais. Agora, o diagnóstico real gasta mais do que ganha. Envolve-se em briga. A obra do inimigo. Não. O diagnóstico real não tem humildade. Voltou ao vício. Obra do inimigo. Não, o diagnóstico real nunca foi liberto. Fui multado. Né? Obra do inimigo. E respeito às leis. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar. Grave isso no teu coração. Tá? Se você praticar 10% desse estudo, você vai estar mais próximo de Deus. Amém? Quinta-feira, eu vou anunciar aqui, não perca, nós vamos trabalhar isso. O tema interessante, bíblico. Tá? E aí eu vou lançar um convite para toda a igreja e para os obreiros desta casa. Quem foi as 3 mulheres mais terríveis da Bíblia? As 3 mulheres mais terríveis da Bíblia, tá? Depois nós vamos saber quem foram os 3 homens mais fiel a Deus da Bíblia. Para dar um motivo para você. Agora não entra na internet não. Começa a ler a Bíblia. Talvez, eu não sei. Tá? Não sei, eu não entrei na internet para saber. Tá? Pode procurar, eu não entrei. Tá? Mas procura quem são as 3 mulheres terríveis da Bíblia. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos, tá? Nesse pequeno estudo que nós tivemos. Creio que vocês fizeram as suas observações. Vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor, para a manutenção desse trabalho, para a glória de Deus Pai. Tá? Coloca aí, por favor, Lucas, capítulo 6, verso 38. Dá uma lida aí, igreja. Vamos lá, vamos fazer um coral desse negócio aí, vamos lá? Desse versículo aí. 1, 2, 3. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirem, também, querido.